Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando o Novo Testamento, versículo por versículo, para que você tenha um comentário de todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós já gravamos os 4 evangelhos, já gravamos o livro de Atos, que recomendamos você assistir. Agora nós estamos entrando na carta de Paulo aos Romanos. Temos 2 programas introdutórios nessa carta, considerada a carta magna do apóstolo Paulo, considerada uma carta maravilhosa, diferente das demais cartas, porque Paulo nunca tinha estado em Roma, queria ir a Roma, mas foi impedido, como ele vai dizer aqui no primeiro capítulo, muitas vezes. E nessa carta nós vamos descobrir o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da justiça de Deus, e vamos ver o pensamento teológico de Paulo. A carta de Romanos é muito diferente da carta de Coríntios, porque na carta de 1 Coríntios, Paulo ali já tinha estado naquela igreja, Paulo está tratando de problemas da igreja. Mas aqui não, aqui Paulo não trata de nenhum problema, a não ser mencionar o evangelho que ele pregava e como ele enxergava a inclusão dos gentios junto com os judeus como um mistério e um plano de Deus. Paulo aqui vai começar a sua carta falando da universalidade do pecado, falando da ira de Deus, não é, que é revelada aos homens. E Paulo vai então mencionar para nós o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, que é o Evangelho do Filho de Deus. E Paulo vai então nos dizer o que aconteceu com as pessoas, por que elas estão debaixo da ira de Deus e a justiça de Deus como é revelada no Evangelho pela fé. Fé é uma palavra predominante na carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, é o livro que mais fala de fé em toda a Bíblia, não é? 36 vezes aparece a palavra fé. O segundo livro é Hebreus, aparece 30 vezes. Então, Romanos é considerada a carta magna. Romanos influenciou muitos teólogos, como Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros que nós poderíamos mencionar que foram afetados por essa carta magna de Paulo. Logo após o livro de Atos, no Novo Testamento, colocaram a carta aos Romanos. Paulo termina no livro de Atos pregando e ensinando o reino de Deus com toda a liberdade em Roma, e logo depois nós temos a carta de Paulo aos Romanos. Amém? Muito bem, sem mais demora, vamos então entrar nessa carta maravilhosa de Paulo, olhando verso por verso, nesse primeiro capítulo, onde tem 32 versos. Começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a saudação de Paulo que nós vamos notar nas próximas 13 cartas dele. Sempre começa com Paulo, o apóstolo Paulo, depende da igreja para quem ele escreve, mas aqui ele põe de uma forma bem pessoal. Começa com Paulo, não é? Seu nome, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui vem da palavra doulos, quer dizer escravo, alguém que foi comprado e não recebia salário para fazer o que ele fazia, não é? Se considerava um escravo de Jesus Cristo. Aí Paulo diz chamado para apóstolo. Note que ele não começa como apóstolo Paulo, mas sim que ele foi chamado para ser apóstolo, né? Era a chamada dele. E separado. Quando uma pessoa é chamada, ela é separada, não é? Para o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus. É interessante, né? Normalmente a gente fala o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqui é o Evangelho de Deus. Então, Evangelho, essa palavra significa boas novas, evangelion quer dizer boa mensagem ou boas novas. Então Paulo foi chamado para proclamar uma boa nova.
E aí Paulo no verso 2, ele vai dizer, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, para Paulo, o Evangelho de Deus é a revelação daquilo que os profetas haviam falado e prometido. O Evangelho é a promessa de Deus que foi prometida pelos profetas nas Santas Escrituras. Interessante como a Bíblia aqui é chamada o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, como nós chamamos, Paulo chama de Santas Escrituras, não é? Esse é um nome da palavra de Deus, Santas Escrituras. Então, por que elas são santas? Porque são os oráculos de Deus, é a mensagem de Deus. Então, essa é a introdução. Nessa introdução, uma das introduções mais longas do apóstolo Paulo, nós temos até o sétimo verso, a introdução da carta que ele faz. É a mais longa que nós temos das 13 epístolas de Paulo. Muito bem, ele vai relatar para nós que o Evangelho de Deus é algo que havia sido prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Verso 3, o que havia sido prometido? Acerca de seu filho. Para Paulo, não existe dúvida nenhuma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a confissão da igreja. Quem diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo aqui vai mencionar duas coisas de Jesus, a sua natureza ou a sua descendência de Davi, que revela a humanidade dele como Filho de Deus, e Paulo vai dizer Filho de Deus ressurreto dentre os mortos, então que mostra a divindade. Então nós vamos ter aqui as duas naturezas de Cristo, verso 3 e 4, da descendência de Davi, sua natureza humana. Jesus era humano, Jesus nasceu, era 100% homem como nós, e também era divino, foi ressuscitado dentre os mortos, feito Filho de Deus, eterno, divino, maravilhoso. Então olha só, então Paulo diz, prometido nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, o qual nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quer dizer, Cristo realmente veio em carne, veio da descendência de Davi. Aqui está falando da humanidade de Jesus e do seu propósito como filho de Davi, o Messias. Mas aí, verso 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, o Espírito de vida, né? O Espírito de santificação. Paulo vai mencionar o Espírito aqui algumas vezes nessa carta, chamando Espírito de vida, Espírito de santificação, o Espírito que está em nós, não é? Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não é só o nosso Salvador, mas Jesus também é nosso Senhor. Foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos resgatou para Deus. E Paulo então menciona aqui a descendência de Davi segundo a carne, a humanidade, mas declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, portanto, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que introdução, não é? E ainda nós não terminamos a introdução dessa carta, mas que coisa maravilhosa como Paulo introduz, pelo qual recebemos a graça. A graça vem de Jesus Cristo, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, quer dizer, a chamada de Paulo apóstolo, quer dizer, enviado, que ele era o enviado de Deus, ele recebeu a graça e o apostolado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para a obediência da fé. Aqui no verso 5, pela primeira vez, Paulo menciona a palavra fé, e vai mencionar mais 36 vezes, vai mencionar algumas vezes nesse primeiro capítulo, verso 5, verso 8, verso de número 17, 3 vezes menciona, e assim por diante. Nós vamos ver isso, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes. Todas as gentes inclui aqui
judeus e gentios, entre todas as nações, todas as gentes pelo seu nome, o nome poderoso de Jesus, entre o qual também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós notamos então nesses 7 versos, nesse prefácio e saudação de Paulo, nós notamos que ele menciona o Espírito de santificação, que é o Espírito Santo. Notamos que ele menciona o Deus Pai, verso 7, e o Senhor Jesus Cristo. Encontramos aqui a trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo que o Espírito já é mencionado no verso 4, junto com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 4 também menciona Deus, Espírito de santificação, Jesus Cristo, nosso Senhor, a trindade. Mas o verso 1 ao 7 nós vamos ter Deus, Filho e Espírito, não é? As 3 pessoas da trindade. Mencionado de uma forma majestosa por Paulo, todos os que estáis em Roma. Então a carta é dirigida àqueles que viviam em Roma, não é? Os cristãos em Roma, que Paulo tinha um grande desejo de conhecer, e Paulo vai dizer no verso 8 porque que ele tinha o desejo de conhecer os crentes romanos, porque em todo o mundo era anunciada a fé dos romanos. Não é? A igreja de Roma estava famosa, conhecida, diz que em todo o mundo era anunciada a fé dos romanos. Agora, do verso 1 ao 7, nós vamos ver a palavra chamado 3 vezes. Olha só, Paulo foi chamado para ser apóstolo, verso 1. Mas no verso 6, ele diz que nós também somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Então, Paulo foi chamado para ser apóstolo, nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo, e ele também diz no verso 7 que fomos chamados santos. Três chamadas aqui. A chamada para ser apóstolo, a chamada para ser de Jesus Cristo e a chamada para sermos santos. Santos quer dizer separados. Fomos chamados para ser separados do mundo, para viver para Deus. Então essa introdução é algo maravilhoso que nós percebemos, fala da humanidade de Jesus, no verso 3, da divindade no verso 4. Paulo introduz a carta, fala de chamada para apóstolos, chamada para sermos de Jesus Cristo, verso 6, e chamada para sermos santo, verso de número 7. Paulo vai elogiar a fé dos romanos e ele vai também introduzir a carta, e era comum as cartas antigas serem introduzidas como uma oração, e ele vai dizer no verso 8, primeiramente, dou graças ao meu Deus. Essa é essa oração, uma oração de gratidão a Deus por Jesus Cristo e acerca de vós todos, como ele diz, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Ele mencionou fé no verso 5, menciona agora fé no verso 8, e dando graças a Deus por Jesus Cristo, acerca dos irmãos de Roma, porque em todo mundo era anunciada a fé deles. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, isso é uma forma de servir a Deus, é em espírito e em verdade, não é? Jesus falou isso, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que nós servimos com o nosso espírito, não é? Não só com o nosso corpo, que nós vamos fazer, mas a obra da redenção começa no espírito. O homem que estava morto espiritualmente ressuscita juntamente com Cristo para ter uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé no espírito para servir a Deus. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. A palavra evangelho também é repetida várias vezes no primeiro capítulo. Verso 1, Paulo diz evangelho de Deus. Verso 9, evangelho de seu Filho. Verso de número
16, Evangelho de Cristo. Então, verso 15, anunciar o Evangelho. Então, Paulo menciona a palavra Evangelho diversas vezes nesse primeiro capítulo, né? E aqui ele diz, porque a Deus é quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho. Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho de Cristo, Evangelho do seu Filho, são tudo palavras similares. E me é testemunha como incessantemente faço menção de vós. Paulo orava pelos crentes de Roma antes mesmo de conhecê-los, né? Dando graças a Deus pela fé deles, fazendo menção diante de Deus pela fé dos irmãos e dizendo que ele, como testemunha de como era incessante a oração que ele fazia em menção dos crentes em Roma. Verso 10. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Paulo esperava ir ter com os irmãos, ele esperava o momento certo, a hora certa, o tempo de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Paulo, inclusive, vai mencionar nessa carta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito. Porque desejo-vos ver para vos comunicar algum dom espiritual. Paulo era um homem cheio de dons espirituais, queria ver os irmãos e até comunicar um dom espiritual, compartilhar, a fim de que sejais confortados, não é? O desejo de Paulo de estar com os irmãos é evidente, por isso ele escreve a carta, vai declarar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo que ele pregava. Isto é, para juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Não era só Paulo dar, ele também queria receber dos irmãos a fé deles, compartilhar a fé, tanto vossa como minha. Olha a palavra fé aparecendo de novo aqui no verso 12. Tanto a fé que Paulo tinha, queria também compartilhar e receber acerca dessa fé que era ouvida em todo o mundo, a fé dos irmãos romanos. Então, sempre na casa de Deus existe uma troca. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, nós compartilhamos alguma coisa que Deus nos dá, mas também recebemos. Era o que Paulo dizia, olha, a fé é mútua, a fé vossa e a minha, não é? Com tanto a vossa fé como a minha. Verso 12. Vamos para o verso 13. Paulo vai mencionar que ele tentou estar com os irmãos em Roma, não uma vez, nem duas ou três, mas muitas vezes. Verso 13, ele diz, não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Paulo, quando não conseguia, entendia que era o propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que era o propósito de Deus, às vezes, que ele foi impedido de ter com os irmãos em Roma, não é? Ele foi impedido, ora, por, às vezes, oposições, outros problemas que surgiam, ou impedido de viajar. Paulo aprendeu a ser sensível à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao tempo certo de Deus, e ele diz que então foi impedido. Ele não fala a causa do impedimento, mas revela que foi impedido. E graças a Deus que foi impedido, porque se ele não tivesse sido impedido, talvez ele nunca teria escrito essa carta. Então tudo o teu propósito, o impedimento de Paulo ir, fez com que ele escrevesse a carta. Ao escrever a carta, nós temos o evangelho que ele pregava, o evangelho da justificação, da santificação, da nossa comunhão com Deus, do propósito de Deus. Tudo isso Paulo vai revelar nessa carta. Então, o impedimento de Paulo tinha um propósito para que ele escrevesse a carta, para também ter entre vós algum fruto. Note que Paulo visava compartilhar algum dom espiritual, mas não era só dom espiritual, Paulo também queria fruto do Espírito. Entre os crentes pentecostais, e eu sou pentecostal, nós cultivamos muito
o dom do Espírito, buscar o dom, ser cheio do dom, manifestar os dons espirituais. Mas não é só dons, temos que ter fruto. Né? Paulo fala de dons, em 1 Coríntios 12, dos dons espirituais, 12, 13, 14, menciona, né, os dons, dom de profecia, falar em línguas, que são algo maravilhoso, dons do Espírito Santo que todos devemos buscar, mas Paulo também fala na sua carta aos Gálatas do fruto do Espírito. E aqui Paulo diz que queria compartilhar algum dom, mas no verso 13 também queria algum fruto. Temos que buscar dons e fruto. O fruto é algo interior. O dom é algo que Deus nos dá. Agora, o fruto é algo que se desenvolve devido à presença de Deus em nós, como também entre os demais gentios, não é? Então, Paulo aqui menciona também os gentios. A igreja não era só composta de judeus, mas de judeus e gentios. E Paulo vai dizer da sua dívida que ele tinha de anunciar o evangelho. A dívida de Paulo era pregar o evangelho. Ele chega a dizer em Coríntios, ai de mim se não pregar o evangelho. Olha o que Paulo vai dizer, eu sou devedor. Devedor do quê? Devedor de anunciar, pregar o evangelho, tanto a gregos como bárbaros. Bárbaros eram aqueles que não falavam grego, eram considerados bárbaros, né? Falavam qualquer outra língua além do grego, então era considerado bárbaro. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo não fazia acepção de pessoa, não importava se a pessoa era rico, pobre, se era livre, se era escravo, se era sábio, se era ignorante, se era grego ou se era bárbaro. Paulo queria pregar e anunciar o evangelho a todos. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E verso 15, e que assim, quanto está em mim, estou pronto também vos anunciar o evangelho. Paulo vivia o evangelho, Paulo respirava o evangelho, Paulo queria anunciar, pregar, trazer almas para Cristo, ver pessoas aos pés de Jesus se convertendo, e não só pela alegria que ele tinha de ver a salvação, mas também, como ele vai dizer, porque o evangelho é o poder de Deus que nos livra da ira de Deus, não é? Da desobediência a Deus. E assim, quanto está em mim, estou pronto também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Peraí, os cristãos de Roma, Paulo não diz que a fé deles era conhecida, era anunciada em todo mundo? Por que ele ainda queria anunciar o evangelho em Roma? Porque havia ainda muita gente para ouvir o evangelho. Apesar de a fé daqueles que já tinham aceito os destinatários dessa carta, que iam receber essa carta, Paulo também queria ter a oportunidade de ganhar almas em Roma, anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Qual é o evangelho? O evangelho que ele pregava, o evangelho da fé no Filho de Deus em Jesus. E Paulo vai dizer, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Que maravilha, não é? Paulo foi chamado para anunciar o evangelho de Deus, queria anunciar o evangelho e não tinha vergonha nenhuma de anunciar o evangelho. Ele não se envergonhava do evangelho, diferente de certas pessoas que às vezes quando se converte não quer que os outros saibam que ele é crente, não é? Se tornam quase que discípulos secretos, como uma vez eu vi um testemunho de um irmão que disse, irmãos, eu quero dar graças a Deus porque fazem 14 anos que eu sou crente e lá na empresa ninguém ainda descobriu. Evangelho, esse aí tinha vergonha do evangelho, né? Era discípulo secreto de Jesus. Mas Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonhava? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Interessante, primeiro do judeu, essa era a prioridade de Paulo. Nós vemos no livro de Atos, ele sempre anunciava primeiro aos judeus. Quando os judeus rejeitavam, aí sim ele ia aos gentios. Então, ele menciona aqui
sua própria prioridade de anunciar primeiro ao seu povo, primeiro aqueles a quem foi feita a promessa da vinda do Cristo, primeiro ao judeu, e até anunciar ao judeu era mais fácil porque já tinha as escrituras, então Paulo anunciava primeiro ao judeu e também ao grego, não é? É o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Olha a fé entrando aqui de novo. Paulo diz que o evangelho, a pessoa é salva pela fé. Paulo vai dar testemunho disso no capítulo 4. Não é pelas obras da lei, mas pela fé. Verso 17, novamente ele vai mencionar a fé. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus. Uau, como é que se descobre a justiça de Deus no Evangelho? Ele vai dizer de fé em fé. A fé é algo dinâmico, a fé não é algo estático, que você crê uma vez. A fé é dinâmico, é de fé em fé. Como ele diz, como está escrito, Abacuque 2,4, mas o justo viverá da fé. A palavra fé no Antigo Testamento aparece uma única vez, Abacuque 2,4. O justo viverá da fé, não é? Aparece palavras como creu Abraão em Deus, aparece creu Moisés, Noé, andou Noé com Deus, andou Enoque com Deus, mas fé aparece em Abacuque 2,4 e me parece que é a única vez que aparece no Antigo Testamento. Depois você pode pesquisar a palavra fé no Antigo Testamento. No Novo Testamento aparece mais de 230 vezes, mas no Antigo Testamento uma única vez a palavra fé. E ela aparece em Abacuque 2,4. Paulo vai mencionar, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo está cotando Abacuque 2,4. Esse verso fez com que Martinho Lutero também descobrisse que nós somos perdoados, justificados, não pelas obras da lei. Na época, a igreja veio de indulgências, fez com que Lutero escrevesse 95 teses e pregasse na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Não é? Essa descoberta do evangelho da fé, da justiça que vem pela fé. Porque nela, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha, só aqui, do verso 1 ao 17, a palavra fé apareceu no verso 5, a palavra fé apareceu no verso